Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, recebi um texto interessante e fiz questão de trazer aqui para compartilhar com vocês. É um texto que eu gostaria que você refletisse com seu coração. Desvencilhe de qualquer tipo de preconceito. Entenda realmente o que a mensagem quer passar para você. Reflita, talvez, sobre o seu dia a dia, sobre suas relações, sobre como você vai levando a vida, principalmente com os filhos e com as pessoas ao seu redor. Entenda que muitas vezes pequenas mensagens como essa podem fazer um sentido gigante na sua vida. É um texto sensacional. Eu recebi esse texto. Ele é de uma autora, chama Eliane Brum. Ela fala do despreparo da geração mais preparada. Eu vou ler ele inteiro. Ele vai custar alguns minutinhos, mas faz todo sentido. Eu poderia compartilhar esse texto, talvez na minha linha do tempo, mandar para os meus amigos, mas eu fiz questão de ler. Quero ler, para que talvez essas palavras possam entrar num momento especial na sua vida. Para que a gente possa tocar cada vez mais pessoas e talvez transformar o nosso pequeno mundo e o nosso grande mundo. A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque conhece a fragilidade na matéria da vida. E por tudo isso sofre muito. Porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais, ao mesmo tempo. Cresceu com a ilusão de que a vida é fácil e que já nascemos prontos. Bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos. Revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo sem ter que lutar quase nada de relevante. Desconhece que a vida é uma construção e para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar muito, com ética e honestidade, e não a cotoveladas e gritos, como seus pais não conseguiam dizer. É o mundo que anuncia a eles uma nova, não lá muito animadora. Viver é para os insistentes. Por que boa parte dessa nova geração é assim? Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismo para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade. É como se os filhos nascessem imediatamente, os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações?
Não é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas básicas do viver, a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites tanto da sua condição humana como de suas capacidades individuais? Nossa classe média parece desprezar o esforço, prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo que parece já vir assinalado como um carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite da balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Este atesta a excelência dos seus genes e seus pais. Esforçar-se é no máximo coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos fantasiosa de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda a vida são uma anomalia e, como percebem muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham lhe prometido. Expressão que logo muda para emburramento. E o pior é que sofrem terrivelmente, porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imaginam que viver é também ter de acertar limitações. E que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer. A questão como poderia formular o filósofo Garrincha é: este país e estes filhos combinaram com a vida que seria fácil? É no passar dos dias que a conta não fecha e o projeto construído sobre fumaça desaparece, deixando nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado quando cresce ou deveria crescer. Este momento é apenas quando a condição humana, frágil e falha, começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade. Desde sempre sofremos. E mais vamos sofrer se não temos espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão. Me parece que isso tem acontecido em muitas famílias por aí. Se a felicidade é um imperativo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo e da sensação de se sentir desencaixado. Não há espaço para nada que seja da vida, que pertence aos espasmos de crescer duvidamente, do lugar no mundo, porque isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar construído sobre a ilusão da felicidade e da completude. Quando o que não pode ser dito vira sintonia. Sintoma. Já que ninguém está disposto a escutar. Porque escutar significaria rever escolhas e reconhecer equívocos. O mais fácil é calar. E não por acaso se cala com medicamentos. E cada vez mais cedo o desconforto de crianças que não se comportam segundo o manual. Assim, a família pode tocar o cotidiano sem que ninguém precise olhar de verdade para ninguém dentro de casa. Se os filhos têm direito de ser felizes simplesmente porque existem, e aos pais caberia garantir esse direito, que tipo de relação pais e filhos podem ter? Como seria possível estabelecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Se a relação está construída sobre uma ilusão, só é possível fingir. Aos filhos, cabe fingir felicidade. E como não conseguem, passam a exigir cada vez mais de tudo, especialmente coisas materiais. Já que estão
Estas são as mais fáceis de alcançar. E aos pais cabe fingir ter a possibilidade de garantir a felicidade. E que sabem intimamente que é uma mentira, porque a sentem na própria pele dia após dia. É pelos objetos de consumo que a novela familiar tem se desenrolado, onde os pais fazem de conta que dão o que ninguém pode dar, e os filhos simulam receber o que só eles podem buscar. É por isso, e por isso logo, é preciso criar uma nova demanda para manter o jogo funcionando. O resultado disso é pais e filhos angustiados, que vão conviver uma vida inteira, mas se desconhecem. E, portanto, estão perdendo uma grande chance. Todos sofrem muito nesse teatro de desencontros anunciados. E mais sofrem porque precisam fingir que existe uma vida em que se pode tudo. E acreditar que se pode tudo é o atalho mais rápido para alcançar, não a frustração que move, mas aquela que paralisa. Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com suas imensas possibilidades e riscos tão grandiosos quanto, percebo que precisam muito de realidade. Contudo, o que a realidade é? Sim, assumir a narrativa da própria vida é para quem tem coragem. Não é complicado porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superior à sua, mas porque se tornar aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e sem nenhuma certeza de chegada. É viver com dúvidas e ter de responder pelas próprias escolhas. Mas é nesse movimento que a gente vira gente grande. Seria muito bacana que os pais de hoje entendessem que tão importante quanto uma boa escola, ou um curso de línguas, ou um iPad, é dizer de vez em quando: te vira, meu filho. Você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é tua. Assim como sentar para jantar e falar da vida como ela é. Olha, meu dia foi difícil. Ou estou com dúvidas, estou com medo, estou confuso. Ou não sei o que fazer, mas estou tentando descobrir. Porque fingir que está tudo bem e que tudo pode significa dizer ao seu filho que você não confia nele nem o respeita, já que o trata como um imbecil, incapaz de compreender a matéria da existência. É tão ruim quanto ligar a TV em volume alto o suficiente para que nada que o ameace o frágil equilíbrio doméstico possa ser dito. Agora, se os pais mentiram que a felicidade é um direito e o seu filho merece tudo simplesmente por existir, paciência. De nada vai adiantar choramingar ou emburrar ao descobrir que vai ter que conquistar seu espaço no mundo sem nenhuma garantia. O melhor é ter a coragem de escolher, seja a escolha de lutar pelo seu desejo ou para descobri-lo. Seja a dor de abrir mão dele e não culpar ninguém porque eventualmente não deu certo. Porque com certeza vai dar errado muitas vezes. Ou transferir para o outro a responsabilidade pela sua desistência. Crescer é compreender que o fato de a vida ser falta não a torna menor. Sim, a vida é insuficiente, mas é o que temos. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado, porque um dia ela acaba. Eliane Brum, www.portalraízes.com. Gente, esse texto é sensacional. Faz a gente refletir demais. Ou não. Ou não, porque muitas vezes a gente vai olhar, ou a gente vai escutar um texto desse e vai falar assim: pouco cabe a mim. Prefiro continuar vivendo como eu venho vivendo. Prefiro continuar, talvez, no meu mundo, com as minhas perguntas e as minhas próprias respostas. Agora, abrir o olho, abrir o coração, é o que essa pessoa aqui escreveu. Vale muito a pena. Eu não queria deixar esse texto passar despercebido, talvez, por mais um post na rede social. Quando eu recebi esse texto, eu falei:
As pessoas precisam conhecer essa reflexão da Eliane Brum, que ela fala sobre o despreparo da geração mais preparada. Essa é a minha contribuição, em cima da contribuição da nossa amiga, que foi muito feliz na colocação das palavras. Espero que esse texto vá até você, que você reflita